Para finalizar a aula 2, eu gostaria de iniciar uma aplicação a mais com a utilização de duas usinas. Todos os exemplos que a gente fez até agora, durante a aula 2, a gente sempre estava usando apenas uma usina. Vamos verificar como fica fácil a gente incluir uma usina hidrelétrica a mais. Adicionalmente, a gente vai adaptar o programa principal, que faz a implementação da PDE, para a gente permitir traçar um gráfico tridimensional mostrando como fica a função de custo futuro nesse caso específico de duas usinas hidrelétricas. Nesse trecho de código aqui é que a gente insere a nossa usina hidrelétrica. Na forma como o programa foi concebido, olha como é que fica fácil você inserir uma nova usina hidrelétrica. Basta a gente marcar esse dicionário aqui, eu vou copiá-lo aqui para baixo e vamos colocar agora a especificação da minha usina seguinte. Digamos, por exemplo, que essa é a usina do Vascão. O volume máximo vai ser, por exemplo, o dobro da usina UHE do Marcato. O volume mínimo também. Vamos mudar a produtibilidade. Digamos que a produtibilidade seja um pouco menor, seja 85 megawatts médios por hectômetro cúbico. E o engolimento dessa usina, o engolimento máximo, digamos que ele seja um pouco maior, ele passe para 100. Vamos mexer um pouquinho na fluência, nos cenários otimista e pessimista. Vamos dobrar 46, 38, 30. Então esse aqui é o cenário otimista. Vamos dobrar também o cenário pessimista. 32, 28 e 22. Então aqui a gente especificou o dicionário, né, com os dados dessa nova usina, mas eu tenho que inseri-la na lista. Aí basta copiar aqui o comando no qual a gente dá um append na lista de OHE. Pronto, basta isso, né? Se eu tenho um sistema maior, o legal seria adaptar também a minha carga, né? Eu posso aumentar um pouco essa minha carga. Aqui a gente já tinha mexido, né? Tinha passado para 100. Vamos passar então todos os meses para 100. 100, 100. O número de discretizações, sempre é bom a gente começar com um número pequenininho para a gente fazer os testes. Aí depois a gente a gente aumenta esse número de discretizações. Pronto, vamos rodar o programa para verificar se ele vai conseguir responder bem a essa inclusão de uma nova UHE. Run time, run all. Aparentemente aconteceu um problema aqui nesse último bloco do programa principal. Se a gente for lá embaixo, o problema aconteceu nessa linha aqui, né, que a gente chamou a rotina de despacho para verificar, né, qual decisão a ser tomada, né, no início do estágio. Lá no finalzinho, na última linha do programa. Por quê? Na hora que eu chamei aqui, na hora que eu passei como parâmetro aqui os vetores de volume inicial e afluência, a gente considerou uma única usina. Então vamos colocar aqui, então considerando que a primeira usina está com 62 hectômetros cúbicos, digamos que a segunda usina esteja com 150 hectômetros cúbicos. A afluência para a primeira usina vai ser, digamos, 16 hectômetros cúbicos e a fluência para a segunda usina 30 hectômetros. Vamos ver se vai dar certo. Beleza, aparentemente tudo está correndo bem, né? A gente tem aqui o custo total, que foi de 232. Então observe que esse custo, ele reflete, né? Essa impressão aqui, ela foi realizada, né, para esse último comando aqui, igual a gente tinha feito antes. Então estou imaginando que meu sistema, já calculei as funções de custo futuro, e estou imaginando que meu sistema no primeiro estágio, eu tenho uma usina com 62 hectômetros cúbicos, a outra com 150, e eu fiz uma previsão de afluências para o estágio 1. Ao longo do estágio 1, a gente está imaginando que vai chegar a 16 na primeira usina e 30 hectômetros cúbicos na segunda. Resolvido o problema de otimização, a expectativa é que eu tenha um custo de 232 unidades monetárias. Isso é o custo imediato mais o custo futuro. O volume final da primeira usina, olha aqui, 69, está entre 20 e 100. O volume turbinado na primeira usina, 8,51. Realmente ele turbinou pouco na primeira usina, né? Na usina 0. O volume turbinado, né? 8,51. Ele turbinou pouco na usina 0. Não verteu nada, né? O volume final na usina 1 é de 80 hectômetros cúbicos. A gente percebe então que ele esvaziou a usina 1, né? Ela começou com 150 e terminou com 80. Turbinou 100 hectômetros cúbicos na usina 1. Verteu 0 e tomou a decisão de gerar
777 megawatts na térmica 0. Não teve geração térmica 1, nem teve déficit de energia. O déficit aqui é 10 elevado a menos 14. E o custo futuro foi de 154. Então, ou seja, dos 232 de custo total, 154 é custo futuro. O valor da água na usina 0 na usina 1 e o custo marginal, olha aqui, é de R$10, ou unidades monetárias, por megawatt. Por quê? A primeira térmica ela não está plenamente despachada. Se a gente aumentar um pouquinho a carga, ela que vai responder por esse aumento de carga. Então, aparentemente, tudo está funcionando corretamente, tá certo? Vamos, então, iniciar o processo de plotar o gráfico. O que a gente tinha feito anteriormente? Nesse ponto do programa, ou seja, para cada início de estágio, a gente iniciava um gráfico, só que a gente colocou somente se o número de usinas hidrelétricas fosse igual a 1, porque a gente estava pensando num gráfico bidimensional. Vamos pensar agora no caso em que a gente tem duas usinas hidrelétricas. É só colocar if num UHE igual a 2. Nesse caso, a gente vai iniciar a plotagem de um gráfico em um gráfico de 3 dimensões. Eu vou usar uma estratégia um pouquinho diferente que para o caso bidimensional. Eu vou criar uma variável que vai conter todos os elementos do meu gráfico. Então, essa variável, que eu chamei de fig, vai ser plt.figureEst. Ou seja, eu estou atribuindo a essa variável fig uma figura que a gente vai conceber aqui no decorrer do programa. Uma outra possibilidade interessante do Python é a gente atribuir a essa uma outra variável, né? Isso aí seria um outro objeto que eu chamei aqui de ax, que seria a abreviatura de axis, né? Eu vou atribuir os eixos da minha figura a esse objeto ax. Aí tem um comando interessante que é o GCA, que é a abreviatura de Get Current Axis. Nesse momento, eu vou dizer que esse meu gráfico ele vai ser um gráfico em 3 dimensões. Aí para isso eu vou chamar esse parâmetro aqui Projection 3D. Na realidade, esse pacote Matplotlib ele é muito extenso, tem muitas possibilidades e funcionalidades. Eu já estou colocando aqui a receita de bolo, passo a passo, para a gente poder fazer um gráfico de superfície. Com isso, eu vou ter a facilidade de já poder atribuir o nome dos eixos, por exemplo, o título do gráfico, por exemplo, usando esse comando aqui, que é o set. Então, eu posso colocar set, title, função de custo, futuro, estágio. Aí eu ponho aqui mais str e est. Então, eu transformo o est, que é a variável que está controlando o estágio atual, né? Essa variável aqui em cima, né? Eu transformo ela numa string. E assim por diante, eu posso dar título aos eixos, por exemplo, ax, set, x, label, volume, inicial da usina, da UHE. Vou colocar bem abreviado aqui. Colocar vol inicial UHE 1. Esse vai ser o título do eixo X. E vamos colocar o título do eixo Y, que aí vai ser usina 2. E a gente pode dar o título também para o eixo Z. ax.setZ label. O eixo Z vai conter o custo, ou FCF, que vai ser em unidades monetárias. Vamos dar uma executada aqui no programa, só para ver se os eixos, pelo menos, foram plotados corretamente. Vamos lá embaixo. Olha lá, a gente tem os volumes aqui, correspondentes aos eixos, né, tridimensionais, plotados corretamente. Agora a gente tem que conseguir plotar nossa superfície aqui em cima. Então é isso que a gente queria. Então nesse primeiro if, ele só vai entrar, né? A gente só vai entrar nesse primeiro if. Para o caso específico, eu tenho uma usina hidrelétrica, que a gente vai preparar o programa para traçar um gráfico bidimensional. E se eu tenho duas usinas, a gente vai entrar nesse segundo if. E se eu tiver 3, 4 ou mais usinas, o programa continua funcionando, só que a gente não consegue mais traçar um gráfico, porque a gente não conseguiria mais visualizar a função de custo futuro. Então agora a gente tem que especificar como é que vai ser a composição do eixo X e do eixo Y. Para isso, eu vou usar um comando que eu acabei de utilizar, que é esse aqui, ó, que ele vai definir quais são as nossas discretizações. Então veja bem, eu vou definir uma lista chamada use1, use1, e uma segunda lista chamada use2. Na realidade,
a lista use 1 vai ficar igual a 0, 50 e 100. A mesma coisa vai acontecer com a use 2. Agora eu vou usar um comando da biblioteca NumPy que vai ser muito útil para a gente, que é o meshgrid. np.meshgrid. Aí o parâmetro de entrada vai ser as duas listas que eu tenho, que são 2 vetores. E a saída, a gente vai ver que vão ser 2 arrays coordenados. E eles vão ser fundamentais para a gente poder compor a superfície que a gente vai traçar. Então esse comando ele vai gerar esses arrays. Só para a gente ver como é que eles funcionam, eu vou lá na última linha do programa e vou mandar imprimi-los. Print use1, print use2. Vamos ver o que vai acontecer. Pronto. Olha como é que eles ficaram. Então a gente percebe que eles estão entrelaçados, né? Essa coordenada aqui, que seria o primeiro elemento dessas matrizes, olha aqui, em uma matriz ela está 0, na outra ela está 0. Essa é a segunda coordenada, na primeira matriz está 50, na segunda 0. Depois 100 e 0. E aí, se a gente for observar, né, essas posições aqui, né, as mesmas posições das duas matrizes, a gente vai perceber que a gente está percorrendo todas as discretizações, né, todas as combinações possíveis para as discretizações. Então aqui estão as matrizes use1 e use2. A gente percebe que as discretizações na use1 elas estão em linhas, né? E as discretizações na use2 elas estão em colunas. Dessa forma, se a gente percorrer, né, simultaneamente as duas matrizes e olhando para as mesmas posições, a gente vai estar percorrendo todas as combinações possíveis. Então, por exemplo, né, 0 e 0, 50 e 0, 100 e 0 e assim por diante. O que a gente deve fazer? Os pontos no eixo Z eles têm que estar numa terceira matriz que eu vou desenhar em marrom. Aqui, vejam bem. Então, o que a gente tem que ter nesse elemento dessa matriz aqui, que eu vou chamar, por exemplo, de custos? A gente tem que colocar nesse elemento o custo correspondente à discretização 0 e 0. O que eu vou colocar nesse elemento? O custo correspondente à discretização 50 na use 1 e 0 na use 2 e assim por diante. Então, eu preciso preencher a matriz em marrom de forma a contemplar as combinações especificadas nas matrizes use 1 e use 2. E é isso que a gente vai fazer agora. A nossa estratégia vai ser, toda vez que a gente acabar de calcular uma FOB média, a gente percorre em paralelo as duas matrizes, use 1 e use 2, todas as posições. Na hora que a gente encontrar a discretização correspondente àquela atual que a gente acabou de calcular, a FOB média, a gente vai lá e pega o valor da FOB média e põe na posição correspondente da matriz custos. Primeiro, eu vou iniciar a matriz custos totalmente preenchida com zeros e depois a gente vai só acertando as posições. Então, custos vai ser igual NP zeros. E qual que vai ser a dimensão dessa matriz? O número de discretizações. A gente tem isso pronto, né? É só pegar aqui, ó, sistema dger nrdisk. Vou dar um copy and paste e aqui a gente tem que colocar a dimensão dessa matriz de zeros que eu quero criar. No final do programa, eu vou retirar esses dois prints porque eu não preciso mais deles. A gente tinha colocado só para ver como é que era o entrelaçamento das matrizes use 1 e use 2. Vamos rodar para ver se está tudo legal. Beleza, aparentemente no nosso programa continua funcionando, né? Só que agora a gente criou essa matriz custos que a gente precisa preencher corretamente. Aonde que a média é calculada? Exatamente nesse ponto aqui, ó. Na hora que você sai do loop de cenários e calcula o custo médio, né? A gente chamou o custo médio, que é a FOB média, está nessa variável aqui que a gente chamou de média. Chegou a hora de percorrer as matrizes em paralelo. Obviamente, a gente só vai fazer isso se o número de usinas hidrelétricas for igual a 2. Então a gente começa colocando esse if. O que a gente tem que fazer agora? Percorrer as linhas e colunas das duas matrizes, use 1 e use 2.
Para isso a gente vai fazer dois laços alinhados. For, linha, in, range. Qual que vai ser o número de linhas? Basta pegar o número de discretizações. A gente tem isso aqui em cima. Só dar um copy and paste aqui. Beleza. E a gente vai ter o mesmo número de colunas. Aí eu vou fazer um for coluna in range número de discretizações. Agora o que a gente precisa? Eu preciso buscar a linha e a coluna correspondente à discretização que a gente está trabalhando. Para isso, a gente vai utilizar esse if. Olha bem, eu vou verificar se na matriz use 1 eu estou na posição correspondente à discretização 0. E se na matriz use 2 eu estou na posição correspondente à discretização 1. Se essas duas condições forem simultaneamente atendidas, significa que é essa posição que eu quero preencher lá na matriz custos. Aí basta escrever custos, linha, coluna, igual a média. Vamos rodar para ver se vai acontecer algum erro. Opa, o primeiro problema foi que aqui deveria ser discretização. Se a gente tentar rodar, vai acontecer um novo erro. É porque ele não gostou dessa quebra de linha que a gente fez aqui. Então vou colocar tudo na mesma linha. Agora aparentemente vai rodar corretamente. Isso. Só para a gente ver se está correto, lá no final eu vou imprimir essa minha matriz custos. Vamos ver que interessante. Pronto. A matriz foi impressa aqui. Olha que legal. Quando você observa a linha, o custo está sempre diminuindo. É óbvio, porque nessa linha o volume da usina 2 está fixo, mas o volume da usina 1 ele está aumentando. Nessa posição é 0, nessa posição é 50, nessa posição é 100. Isso acontece para todas as linhas, né? Sempre o volume da usina 2 é fixo e o volume da usina 1 ele está aumentando, por isso o custo diminui. Quando você observa as colunas, é o contrário. O volume da usina 1 é fixo e o volume da usina 2 está aumentando. Então, na coluna, sempre o custo diminui também, porque você tem mais água disponível no sistema na medida em que você desce aqui em cada uma das colunas. Pronto, já que a gente viu que a matriz custo está sendo construída corretamente, basta a gente mandar plotar o gráfico. Vou apagar esse print custos, a gente não precisa dele. E no mesmo lugar que eu plotei o gráfico bidimensional, a gente vai mandar agora plotar o gráfico tridimensional. Obviamente, isso só vai ocorrer se o número de usinas hidrelétricas for igual a 2. Esse comando aqui, plot surface, que é responsável pela plotagem do gráfico em 3 dimensões. A gente entra aqui com a matriz ou array da usina 1, da usina 2 e a matriz ou array de custos que a gente acabou de discutir. O gráfico, ele vai ser, além dele ser plotado, ele vai ser armazenado aqui nesse objeto surf. Obviamente, esse é o nome de um objeto, a gente poderia ter atribuído qualquer outro. Mas a gente poderia alterar algumas propriedades da superfície usando essa variável aqui que a gente acabou de criar. Bom, vamos ver o que vai ocorrer. Tá lá, né? Aqui a gente consegue ver agora a função de custo futuro para um sistema com 2 usinas hidrelétricas. Parece um guardanapo em que você puxa pela ponta. Esse pontinho aqui mais alto, ele representa a situação pior, né? Em que o reservatório 1 e o reservatório 2 começaram vazios, né? O volume inicial é igual a 0. E esse pontinho aqui é a melhor situação possível, né? Em que os dois reservatórios começaram completamente cheios, aí o custo vai ser igual a 0. O mesmo fenômeno que ocorreu para uma usina vai ocorrer agora no caso com 2 usinas. Se você observar aqui o custo na pior discretização, né, no estágio 3, foi em torno aqui de 20 mil unidades monetárias. Quando nós vamos para o estágio 2, esse custo, né, é de 35 mil unidades monetárias. Por quê? O estágio 2, ele está enxergando, né, tudo que vai acontecer no próprio estágio 2 e também no estágio 3. E quando a gente vai para o estágio 1, a gente tem o maior custo possível, né? Aqui está em torno de 50 mil.
porque essa função ela está refletindo tudo o que vai ocorrer no estágio 1, 2 e 3. Para tornar a visualização desses gráficos de superfície mais confortável, a gente pode usar um negócio chamado mapa de cores. É só acrescentar um parâmetro aqui no comando plot surface. Olha bem, é isso aqui. Então, eu estou escolhendo um mapa de cores chamado CoolWarm. Para a gente poder utilizar esse mapa de cores, a gente precisa inserir uma biblioteca a mais do Matplotlib. Essa biblioteca é chamada CM, né, de Color Map. Aí a gente vai lá em cima, no início desse trecho de código, e é só você inserir aqui, né? Você põe from matplotlib import cm. Então eu escolhi uma aqui que chama CoolWarm. Existem dezenas de possibilidades. Aí você tem que realmente procurar no Google, né, o manual lá do Matplotlib, o mapa de cores. Aí você vai encontrar todas as palavras-chave. Uma delas é essa aqui, o CoolWarm. Vamos rodar e ver como é que fica. Aí a gente consegue perceber que é mais fácil a visualização da função de curso futuro com esse mapa de cores. Para a gente finalizar, eu gostaria de plotar, de imprimir, quanto tempo a gente gastou para poder fazer todo esse processo iterativo. Para tanto, existe uma biblioteca do Python chamada time. Então eu vou simplesmente escrever aqui import time. E aí, como é que ela funciona? O meu processo iterativo começa aqui nesse for. Aí é como se eu tirasse uma fotografia e marcasse o instante de tempo que eu tirei, exatamente a hora em que eu tirei essa fotografia. É só eu colocar nessa variável t igual a time.time. Beleza, então eu vou estar guardando aqui exatamente o horário em que eu passei por esse trecho aqui do programa. Quando eu termino todos os meus loops alinhados, o que eu vou fazer? Eu vou imprimir o novo tempo, que é o time.time, menos o t, que foi aquele instante lá em que eu iniciei o laço. E aí vamos escrever aqui também, né? Print tempo decorrido na PDE adaptada. Vamos ver se vai funcionar. Opa, se eu abrir com aspas, eu tenho que fechar com aspas. Agora sim. E aí foi impresso, logo aqui no início. E aí foi impresso, né? Logo aqui no início, o tempo decorrido na PDE adaptada. 0,45 segundos. E se a gente chegar e agora aumentar o número de discretizações para 15, ao invés de 3? Vamos ver o que vai ocorrer. Vamos lá para o início do programa e passar o número de discretizações para... Vou colocar 12 aqui. Vamos lá. Atualizei o trecho inicial e vamos rodar agora o programa principal. É só clicar aqui. Pronto. Vamos ver o resultado. Olha bem, agora a gente gastou 20 segundos. Um tempo bem mais expressivo. Mas, no entanto, se a gente observar a qualidade da função de curso futuro gerada, a gente percebe que está muito melhor, né? A gente consegue visualizar com muito mais nitidez o comportamento da função de custo futuro. Vamos discutir um pouquinho esse tempo. A gente viu que o número de problemas de otimização a serem resolvidos é igual ao número de estágios vezes o número de discretizações elevado ao número de usinas vezes o número de cenários. Na abordagem clássica, o número de problemas aumenta ainda mais, porque as afluências passadas, elas também compõem o conjunto de variáveis de estado. Aí você vai ter o número de discretizações elevado ao número de usinas vezes o número de cenários. Mas nessa abordagem adaptada, a gente não fez isso. Então, a gente não está considerando a afluência como variável de estado. Como fica o caso, então, com 2 usinas hidrelétricas e 3 discretizações? A gente vai ter 3 estágios, 3 discretizações elevado a 2, vezes o número de cenários. Aí a gente encontrou o tempo de 0,45 segundos, porque foram resolvidos apenas 54 problemas de programação linear. No segundo caso, a gente teve as mesmas condições, mas com 15 discretizações.
Como é que vai ficar então essa equação? 3 estágios, 15 discretizações elevado a 2 usinas hidrelétricas vezes 2 cenários hidrológicos. Isso resulta em 1.350 problemas de programação linear a serem resolvidos. Teoricamente, se cada problema demorasse a mesma quantidade de tempo que no caso anterior, era para gastar 11 segundos. Só que a gente gastou 20,37 segundos. Por que gastou tanto mais tempo assim no segundo caso? Porque cada problema tem um número de cortes muito maior. Porque para cada discretização a gente gera um corte. Então, se você está trabalhando com 15 elevado a 2, ao invés de 3 elevado a 2, então você tem um número de cortes muito maior em cada ppl do segundo caso. Então, essa tabela ela resume muito bem os dois casos, né? No caso 1 e no caso 2, o número de variáveis de decisão é o mesmo. Você vai ter 3 variáveis de decisão, que é o VF, o VT e o VV, para cada uma das usinas hidrelétricas. A gente continua tendo 2 variáveis associadas à geração térmica e uma variável associada ao déficit e uma variável associada ao alfa, que é o custo futuro. Então você tem 10 variáveis de decisão nos dois problemas. Em relação às restrições de igualdade, a gente também tem a mesma quantidade nos dois problemas. 2 de balanço hídrico e uma de atendimento à demanda. Agora, o número de inequações é muito diferente. No caso 1, a gente vai ter nos problemas, em todos os problemas, com exceção do último estágio, né, a gente vai ter 3 elevado a 2, 9 inequações. No caso 2, a gente vai ter 15 elevado a 2, 225 inequações. Então, cada problema do caso 2, ele é muito maior do que o caso 1. O número de ppls no caso 1 vai ser 54 e no caso 2, 1.350, como a gente mostrou o cálculo. E com isso, o tempo de execução, o caso 1, ele demora 0,45 segundos para construir todas as funções de custo futuro e no caso 2, 20,37 segundos. Bom, para a gente fechar esse segmento de vídeo, eu gostaria de olhar com calma a última linha do nosso programa principal, em que a gente faz o despacho hidrotérmico considerando conhecidas as condições iniciais no estágio 1. Ou seja, eu sei que o volume inicial é igual a 62 hectômetros cúbicos na usina 1 e 150 hectômetros cúbicos na usina 2. A gente já conhece todas as funções de custo futuro. Se eu estou no estágio 1, eu gostaria de olhar para a função de custo futuro do estágio 2. Então, e nesse processo é muito importante conhecer a afluência às minhas duas usinas hidrelétricas durante o estágio 1. Por isso que as comercializadoras de energia ficam interessadas em contratar essas empresas capazes de gerar previsão de chuva que depois é convertida em vazão. Porque é muito importante essa previsão de chuva no curto prazo, porque com ela a gente vai conseguir consultar adequadamente a função de custo futuro. Então aqui a gente está vendo a previsão que a gente tem para o primeiro mês, tanto para a usina 1 quanto para a usina 2. Portanto, se eu conheço o meu armazenamento inicial nas duas usinas e eu tenho uma boa estimativa de chuva, ou melhor, vazão para minhas duas usinas ao longo do mês, eu vou ser capaz de consultar adequadamente a minha função de custo futuro, definir quanto que eu vou utilizar de cada um dos meus recursos, quanto que eu vou usar de térmica, quanto que eu vou usar de hidráulica, e vou ter uma excelente estimativa do custo marginal de operação, que constitui a base de cálculo do PLD, o preço de liquidação de diferenças. Em termos percentuais, a usina 1 está começando com 62 hectômetros cúbicos. Então, se a gente verificar o volume de água disponível em relação ao volume útil, a gente percebe que ela está começando com 52%. A usina número 2, ela está começando com 150 hectômetros cúbicos, que equivale a um volume armazenado inicial de 110 hectômetros cúbicos, né? Um volume que pode ser utilizado. Se a gente confrontar com o volume útil, que é 160, 200 menos 40, a gente tem então um percentual armazenado inicial do volume útil de 68,5%. Vamos analisar agora como que foi o resultado do problema de despacho hidrotérmico. O custo total foi de 748 unidades monetárias. Obviamente, esse custo é dividido entre o custo imediato,
que é gerado pelo déficit e pelas térmicas, e o custo futuro, que é o alfa. O volume final da usina 0 é de 78 hectômetros cúbicos e ela não turbinou nada. Ou seja, se a gente pegar o volume inicial, que era 62, mais os 16 que chegaram, eles foram armazenados. Com isso, esses 78 hectômetros cúbicos equivalem a 72,5% de armazenamento, né, no final do estágio 1. Em contrapartida, a usina 1 ela tem um volume final de 83,4, que traduzidos em valores percentuais, isso vai para 27,12. Ou seja, essa usina ela foi depressionada. E ela turbinou bastante, então ela turbinou 96,6 hectômetros cúbicos. Nenhuma das duas usinas, nem a usina 0, nem a usina 1, verteram. A usina térmica 0, ela despachou em sua plenitude, ou seja, ela despachou 15 megawatts médios. E a usina térmica 1 despachou apenas 2,86. A capacidade dela é bem maior, né? Ela despachou 2,86. O déficit, olha lá, é 1,15 vezes 10 a menos 14, então o déficit é zero. O custo futuro é 527 unidades monetárias. Esse custo futuro ele é obtido quando a gente confronta o volume final da usina 0 e da usina 1 e olha na função de custo futuro associada ao estágio 2. O custo marginal de operação, pode ver, ele é igual a 25 dólares por megawatt médio. Ou seja, é exatamente o custo da térmica 2, que é a usina marginal, né? Qualquer mudança na carga, quem vai responder por essa variação é a usina 2. Na função de custo futuro do estágio 2, a gente consegue perceber como que o alfa, né, ou custo futuro, ele foi calculado. A usina número 1, ela terminou com 72,5% e a usina número 2 terminou com 27,12%. A gente olha no gráfico aqui e encontra o ponto alfa igual a 527 unidades monetárias. Ou seja, a gente no estágio 1 resolveu o problema de despacho, conhecidas as condições iniciais e a fluência que iria chegar no estágio 1, calculou a geração das térmicas, das hidrelétricas, eventuais déficits. E com o volume final da hidrelétrica 1 e da hidrelétrica 2, a gente conseguiu acessar a função de custo futuro do estágio 2. E esse valor encontrado, ele reflete a expectativa, né, o custo futuro, a expectativa de quanto a gente espera gastar operando o sistema no estágio 2 e no estágio 3. Então, sempre a função de custo futuro, ela carrega a informação de quanto a gente vai gastar do estágio em que a função foi construída até o final. Bom, para finalizar esse segmento de aula, esse último segmento da aula 2, eu gostaria de propor que vocês modificassem o programa que a gente já deixou nesse link aqui embaixo, de forma que as duas usinas hidrelétricas fossem conectadas dessa forma. Vamos imaginar que elas estão no mesmo rio e uma está a jusante da outra. Essa aqui é a usina 1, essa aqui é a usina 2 e aqui está o oceano. Todos os outros dados permanecem iguais. Geração térmica 1, geração térmica 2, déficit, custo, produtibilidade, tudo a mesma coisa. Só que agora uma usina está interconectada à outra. Basicamente, vocês vão ter que mexer na função de balanço hídrico lá dentro da função de despacho hidrotérmico, dentro da função chamada de despacho. A gente tem aqui a equação de balanço hídrico da usina 1. Essa permanece inalterada. A gente tem que o volume final da usina 1 vai ser igual ao volume inicial da usina 1, mais a afluência que chega lá na usina 1, menos o que ela turbina, menos o que ela verte. Aqui estão as variáveis de decisão. A grande diferença vai ocorrer na equação de balanço hídrico da usina 2. Qual que vai ser o volume final da usina 2? É o que ela tem no início, o volume inicial da usina 2, mais a afluência, é o que chega ao longo do mês, né, na usina 2, só que chega duas parcelas a mais na usina 2. É o volume que a usina 1 turbina e o volume que a usina 1 verte. Isso também vai ser um acréscimo de água na usina 2. E o que sai da usina 2?
o volume turbinado e o volume vertido. Então a gente vai ter que fazer algumas alterações na função de despacho. Todos os outros dados permanecem os mesmos. E a partir daí, vamos imaginar o que acontece com a função de custo futuro, custo marginal de operação, os turbinamentos, a geração térmica 1 e 2, déficit. Vamos verificar o que acontece com o problema de despacho hidrotérmico. Bom, essa aula número 2, ela foi bastante densa, são mais de 3 horas de vídeo, mas por outro lado a gente teve a oportunidade de colocar a mão na massa, tivemos a oportunidade de aprender um pouco mais sobre o Python no ambiente Google Colab, fizemos diversos exemplos. Essa aula foi dividida então em 4 segmentos de vídeo, né? A aula 2A, 2B, 2C e 2D. Eu espero que você possa assistir esses segmentos lentamente, colocando a mão na massa, implementando em paralelo no Google Colab. No entanto, eu deixei o código que a gente desenvolveu bastante comentado nesse link aqui embaixo, você pode fazer o download. E qualquer dúvida, você pode me escrever, meu e-mail está aqui embaixo. Vai ser um prazer poder interagir com vocês. Muito obrigado, um grande abraço. Em nome do programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Juiz de Fora, eu gostaria de agradecer você por ter assistido. E vamos para a próxima aula, para a aula 3, que vai tratar sobre a resolução de um problema de despacho hidrotérmico determinístico.